Boa tarde. A gente está apresentando aqui a aula de EDO, Equações Ordinárias Aplicadas à Engenharia Elétrica. Estamos eu e Rafael Silva, somos alunos do terceiro semestre de Engenharia Elétrica do Instituto Federal da Paraíba, certo? Campus João Pessoa. Vou começar aqui a compartilhar a tela com os slides da apresentação. Então vamos lá, né? Aplicação de EDOs em circuitos RCL, Cícero Pierre e Rafael Silva. Uma equação diferencial ordinária é uma equação da forma fx y em relação a x, né, e suas respectivas derivadas. Então, envolve uma função incógnita e as derivadas dessas funções, certo? X é a variável independente e y é a variável dependente de x, denotada derivada. E aí, a ordem de acordo com o nível de derivada que vai se obter. Bom, como o trabalho foi solicitado que falássemos sobre algum tipo de aplicação das EDOs, como nós somos alunos de engenharia, então decidimos por falar dos circuitos elétricos, que é mais a nossa área. Então, temos aqui um exemplo de um circuito elétrico RLC. A gente pode definir o circuito RLC, basicamente é um circuito que ele tem um resistor, um capacitor e um indutor. A gente vê aqui na figura um circuito RLC em série, né? Dá para ver aqui a tensão contínua e uma tensão entre os terminais do capacitor. As aplicações de EDO em circuito RLC, tá? Se nós considerarmos a diferença de potencial da fonte variando e a intensidade da corrente, ambas variando no tempo, né? A gente obtém o VL, que é a tensão sobre o indutor, através da relação entre a indutância versus a derivada de I em função do tempo, né? A corrente em função do tempo, que seria a componente vertical. Aí, a tensão na componente horizontal, no resistor, seria a diferença de potencial aí aplicada diretamente aí, variando no tempo. E aí a tensão nos terminais do capacitor seria uma relação inversa, aplicando-se aí uma integral da tensão de U, sendo U uma equação definida a partir do tempo, certo? Então seria uma derivada definida a partir do tempo. Isso. Simplificando, aí nós usaríamos a lei de Kirchhoff, onde a soma dessas tensões, onde a soma dessas tensões seria a tensão total em função do tempo. Né? Então, a gente, nessa segunda fórmula aí, ela já está mais simplificada, né, de acordo com o slide anterior, onde a tensão em função do tempo é constante, e derivamos em relação à variável. Temos aqui que o indutor seria a segunda derivada da corrente em função do tempo, mais o resistor, né, primeira derivada em função do tempo, e o capacitor. Aí teríamos aí, nesse caso, uma EDO linear homogênea. Se a tensão ela é igual à tensão, a função da tensão em função do tempo, então ela é uma função diferenciável da variável. Então teríamos aí a mesma definição anterior. Aqui a gente tem um exemplo de aplicação, certo? De uma derivada de segunda ordem. Nem primeiro caso, a gente está considerando só um circuito RL, mas nós observamos que dá para fazer para todo o circuito, né, conforme demonstrado no slide anterior, Exato. Que torna-se uma equação linear de homogênea, né, de segunda ordem. Para o circuito RCL em si, pegamos a tensão sobre o resistor, que seria correspondente à componente do resistor vezes a variação da corrente no tempo, e a tensão do capacitor, que, conforme definição anterior, corresponde à indutância e a relação aí da indutância
com a primeira derivada da variável Li, na verdade, que é a corrente, certo? Então, nós conseguimos aí obter uma EDO linear não homogênea de primeira ordem. Haja visto uma componente E aqui a ser calculada ou a ser definida. Temos aí o gráfico, né, da diferença de potencial nos terminais do capacitor do circuito série e um exemplo de um circuito RL, que foi o circuito que nós decidimos usar como exemplo para fazer essa aplicação da equação diferencial em circuitos elétricos. Então, a solução da equação homogênea associada a gente pega a função do tempo, que corresponderia a uma variável K, da relação entre o resistor e a indutância. Então, como a parte não homogênea da EDO é uma função constante, usamos o método dos coeficientes, que estudamos aí em aulas anteriores, certo? Para determinar, para procurar uma solução particular. Então, uma solução particular de I em função do tempo que seja constante. Então, se nós derivarmos essa função I no tempo constante, ela será aproximadamente igual a zero. Então, temos que RP é igual a E, o que garante que a corrente, em função do tempo, seria a variação da tensão aí, dividido pela resistência, né? Então, teríamos E dividido por R. A solução da EDO é a soma da solução da homogênea, que nós aprendemos também em aulas anteriores, aproximadamente uma semana atrás, essa aula, que é do módulo 9, que ela corresponde a variável, certo? Uma solução particular que seria a variável multiplicada pelo exponencial da relação da resistência em relação à indutância, como nós vimos aqui a primeira equação, certo? Que é a equação homogênea associada, mais a componente particular, certo? Que é a solução particular. Então, nós temos aqui a solução geral da EDO para se obter a corrente no tempo em função da resistência e da impedância, tá? Então, aqui corresponde a solução homogênea e aqui corresponde a solução particular. Se considerarmos que é igual a zero, certo? Então, nós temos que K seria igual a constante mais a relação entre a tensão e a resistência, certo? Logo, nós teríamos que K é igual a menos a relação entre a tensão e a resistência. Então, fazendo as devidas substituições na equação anterior, nós obtemos que a solução geral é uma relação entre a tensão e a resistência, menos o exponencial da relação, multiplicado por 1, claro, menos o exponencial da relação entre o resistor no tempo e a indutância. Então, aí nós temos uma solução geral mais simplificada. Então, essa função tem a mesma forma que a função VC, certo? Que seria a tensão no circuito RC. Apenas que a função horizontal limite deve ser traçada para I. E dividido por R, certo? Então, esse mesmo princípio que nós aplicamos aqui para circuitos RL, nós também poderemos aplicar para circuitos RC e assim obter a tensão VC, certo? Exato. E também a corrente nesse circuito. E ambas se somando dá uma equação de ordem 2, que nós verificamos aí nos primeiros slides. Então, essa é uma aplicação prática de EDO nos principais circuitos utilizados, que são os circuitos RCL aí no meio da engenharia elétrica e principalmente da engenharia de potência, certo? Engenharia elétrica de potência com circuitos indutivos e capacitivos. Então, aí são as referências que nós tivemos. Pode falar, Rafael. São as referências, né, onde nós fizemos essa pesquisa, pegamos esses exemplos para poder resolver e assim demonstrar essa aplicação de EDO em circuitos elétricos. A gente agradece a quem for assistir esse vídeo. Espero que tenham compreendido o que foi explicado. Obrigado. Obrigado.